Gêneros textuais. Eles têm características diferenciadas de acordo com o texto que queira mostrar para as pessoas, variando a sua linguagem e também o conteúdo. Tem vários tipos de gêneros textuais, porque as pessoas elas se comunicam entre o emissor e também o receptor. Exemplo: a crítica, um jornal, a propaganda, uma receita de uma comida, ou um restaurante, um cardápio, um bilhete ou uma lista de supermercado. Por exemplo, notícia. É um texto onde encontramos em jornais, na internet, revistas. Ele explica acontecimentos do dia a dia para facilitar a comunicação. Por exemplo, é uma característica que exemplifica ou informa narrativa. As notícias, elas podem ser resumidas em determinadas características. Por exemplo, um texto informativo, explica uma narração, é usado para comunicar. As pessoas, quando elas leem, elas precisam compreender. O título é o principal apoio que a gente tem. Não pode ter opinião, eu acho, isso não pode ser escrito na notícia. O discurso, ele é indireto e as notícias, elas são de fatos reais, de acontecimentos das pessoas do dia a dia. O texto informativo, ele é diferente do texto literário, porque ele não pode ter poesia, sentimentos, é uma linguagem denotativa. Não pode ter opinião, sentimento, nada disso. E aí as pessoas, quando elas estão escrevendo ou falando para se comunicar, elas precisam compreender essa notícia. Texto injuntivo. É um tipo de texto que contém regras em geral, contém uma sequência, onde os objetivos eles ficam bem claros para quem está lendo. Às vezes a pessoa se sente até seduzido, porque eles colocam sempre os verbos na questão imperativa. É usado em propagandas, a fim de organizar a questão desses textos, bula de remédio, também regras de jogo, algum objeto que às vezes a gente compra, e ali tem o texto e-mail. Hoje em dia as pessoas usam bastante a questão da comunicação com os e-mails, mas antigamente era tudo demorado, porque era tudo escrito por meio das cartas, Hoje um e-mail é algo que facilitou muito a questão da comunicação em empresas, escolas, associações e também para uso particular. Você pode digitalizar o seu e-mail de forma que ele vai de maneira informal ou formal, depende para quem você envia o e-mail. Fábula é um gênero de texto literário, onde as pessoas elas imaginam várias coisas, tem uma interação com crianças e é muito usado em escolas. E o que seria esse tema fábula? Seriam narrativas onde a questão do ser humano ela é passada para os animais. E aí, por exemplo, a gente tem um personagem com características humanas, um sapo que fala, uma formiga que canta. E aí as fábulas, elas podem ter diálogos e sempre no final tem a moral da história, que seria o objetivo, com os significados e explicações.